Olá, Sam, e saudações para seus inscritos. Me chame de Marcos. Quero evitar contar meu nome e o nome das pessoas envolvidas nesse relato. Venho aqui amando do meu pai, que gosta muito do seu conteúdo e que diz ter uma história antiga para lhe contar. Um caso que ele mesmo diz ter sido verdade. Eu acredito muito no meu pai, Sam, e sei que isso que ele contou é tudo verdade. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar seu relato como se fosse ele contando para vocês. Eu sou José Mariano, um dos muitos garimpeiros que já trabalhou nos confins desse Brasil. Passei boa parte da minha vida nos garimpos, cavando a terra em busca de sorte, comendo pó da poeira que levanta nas cavas e ouvindo histórias que deixavam o mais corajoso dos homens de cabelos em pé. Mas de todas as histórias que já ouvi e das poucas que vivi, nenhuma foi tão estranha quanto a do lobisomem do garimpo. O ano era 1984, no meio do sertão de Minas Gerais, num garimpo que era afastado de tudo e de todos, escondido entre montanhas e o cerrado. Ali éramos somente uma aldeia de homens, que viviam de sonhos e de um pouco de ouro. A gente passava o dia quebrando pedra, peneirando cascalho, mergulhados na lama até os joelhos. À noite, nos reuníamos em volta de uma fogueira, tomando cachaça e contando histórias, e rindo das nossas próprias desgraças. Até aquele momento estava tudo tranquilo. Nada de estranho havia acontecido. Foi então que começaram a acontecer umas coisas que ninguém entendia. Primeiro foi o cachorro do Geraldo, um vira-lata velho que dormia amarrado na porta do barracão. Sumiu numa noite sem deixar rastros. O Geraldo só encontrou a corrente arrebentada, umas manchas de sangue que tinham na terra seca. Depois foram os galos do Raimundo, o galo cego, como a gente costumava chamá-lo, porque sempre criava galos de briga. Em uma madrugada, ele ouviu um barulho de bicho bravo, correu para ver o que era, e encontrou todas suas aves mortas, estraçalhadas pelo terreiro, como se um bicho tivesse arrancado o pescoço de cada uma, com uma única mordida. Não demorou muito para a gente começar a ouvir os boatos. Diziam que um lobisomem estava andando pelo garimpo, um bicho muito grande que uivava tão forte que fazia seus ossos tremerem. A gente ria, claro, era só história de gente cansada, querendo assustar uns aos outros. Mas logo os risos começaram a morrer, já que os ataques não estavam parando. Numa noite de lua cheia, eu estava no barraco do Silvério, um caboclo velho, de fala mansa e olhar desconfiado. Ele tinha perdido seu irmão, arrastado pela febre da malária, e desde então ficava ainda mais calado, ainda mais amargurado. A gente estava ali, bebendo cachaça barata, jogando conversa fora. Foi quando escutamos um grito. Era um grito de gelar a espinha. Corremos para fora e vimos o Joaquim, um outro garimpeiro, que estava vindo em nossa direção, com o rosto todo ensanguentado e com os olhos arregalados de pavor. "O bicho! Tem um bicho no mato!" Ele gritava apontando para a trilha que levava no rio. Ninguém quis acreditar, mas também ninguém teve coragem de sair correndo atrás. Naquela noite, não houve mais sono. Ficamos todos trancados nos barracões, segurando facões, pedaços de madeira e até mesmo uma arma velha, que alguém guardava para o caso de briga de terras. Os uivos ecoaram pela madrugada inteira, e quando o sol enfim raiou, todos foram investigar, e encontramos algumas pegadas que eram bem grandes, maiores do que qualquer cachorro ou onça que já tenha visto na vida. E no meio do mato, achamos restos de um boi que tinha sido estraçalhado por algum animal muito feroz. A partir daí, a história do lobisomem começou a correr por todo o garimpo. Agora,
causando medo em todo mundo. Ninguém mais brincava com toda a situação. Todas as noites era sempre a mesma coisa: uivos, pegadas e muitos animais mortos. Alguns começaram a dizer que era algum tipo de maldição, que alguém tinha feito um pacto com o demônio. Outros, que era só um animal do mato, uma onça muito grande ou até mesmo um lobo-guará. Mas ninguém se arriscava a sair sozinho quando a noite caía. Foi aí que o velho Silvério, sempre o mais calado de todos, resolveu contar a verdade. Esse lobisomem aí não é de Deus não, nem do demônio também não. Esse bicho era gente, disse ele numa noite, com a voz rouca de cachaça. Todos nós rimos. Era gente? Como assim, Silvério? Alguém perguntou. Era gente sim, e ainda é. Conheço ele de outras bandas, de outros garimpos. Sempre que o ouro começa a rarear, ele aparece. Dizem que é amaldiçoado, que fez um trato com o demônio para poder encontrar o ouro. Mas o preço foi se tornar um monstro, que em noites de lua cheia, sai para atacar. A gente ficou calado depois dessa. Silvério era um homem que sabia das coisas, que já tinha visto mais do que qualquer outro na vida. Mesmo assim, custava para acreditar que um homem pudesse virar num bicho daqueles. Mas em uma dessas noites de lua cheia, o impossível aconteceu. Foi o Raimundo, o galo cego, que teve a ideia de armar uma tocaia para o bicho. A gente ia pegar o lobisomem de surpresa, com facões, espingardas e, claro, com a cara e coragem. Ficamos escondidos na beira da trilha, esperando que o bicho fosse passar, e ele passou. No meio da mata, ouvimos os galhos se partindo, junto com aqueles uivos. E então vimos a coisa. Era um bicho muito grande, todo peludo, com olhos que brilhavam no escuro, dentes afiados e garras que pareciam facas. Aquilo não era de Deus. Parecia com a mistura de bode, porco, cavalo, um homem. Era um ser completamente demoníaco. Até que alguém atirou, e juro que o vi cambalear. Mas o bicho não caiu. Ele veio na nossa direção e avançou muito rápido sobre nós. Foi um corre-corre danado, mas cada um se jogando para o lado que podia. Eu corri como nunca tinha corrido na vida, mas o Raimundo ficou. Vi ele parado, segurando apenas um facão na mão, e estava encarando o bicho. O lobisomem avançou sobre ele, e o Raimundo, com um golpe certeiro, acertou o braço daquela criatura. A coisa uivou de dor, e então fugiu pelo mato, deixando para trás apenas um rastro de sangue. No dia seguinte, o Silvério estava muito estranho, mais calado do que o de costume. Ele quase não falava, e não estava falando nada naquela manhã. E eu notei um corte profundo no braço dele, da onde escorria um pouco de sangue, que até manchava em sua blusa. Que foi isso, Silvério? Perguntei para ele, mas Silvério só me olhou de lado, com aquele olhar desconfiado, e respondeu baixinho: Foi nada, só arranhão no mato. Depois daquele dia, nunca mais vimos nem o bicho, muito menos o Silvério. O garimpo foi ficando vazio, e os homens foram embora, cada um em busca de outros lugares, de outras sortes. Mas eu nunca esqueci do corte no braço do Silvério, nem dos uivos que ecoavam por aquela mata. E até hoje, eu me pergunto se o velho Silvério ainda anda por aí, ou se ele se transformou de vez naquele lobisomem, pois tenho certeza que ele era uma daquelas criaturas, já que me veio a dúvida depois de muitos ataques. Eram duas criaturas que apareciam no garimpo. Uma dessas era Silvério, mas quem seria a outra criatura? Seria seu irmão que havia morrido anos antes? Bom, isso eu não sei.
continua o mistério no ar. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!